As mulheres Quincy são Stein Eaters bem interessantes. Eu já tinha planejado falar sobre elas separadamente, mas então decidi falar individualmente sobre elas em um único vídeo, para facilitar a compreensão. E tenho que dizer que elas possuem habilidades muito diversas e diferentes uma da outra. E sinceramente, são bem impressionantes. E tenho certeza que pelo menos uma delas vai te impressionar. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder as novidades. Bambietta é uma das Stein Eaters mais conhecidas e queridas em Bleach, e um dos personagens que teve um dos piores finais possíveis. Mas ela é uma Quincy muito poderosa, e pôde facilmente derrotar Shinigamis figurantes, e ainda pôde lutar contra múltiplos Shinigamis ao mesmo tempo. E o truque principal de Bambietta é o seu Shrift da letra E, de Explode, ou a explosão. Bambietta tem a capacidade de criar bombas. Seus ataques explosivos não podem ser bloqueados, porque eles não são bombas feitas de Ireishi ou energia espiritual. Na verdade, elas transformam qualquer coisa que toquem em uma bomba. Então as suas explosões são bem peculiares, porque não é o Ireishi que faz a bomba explodir, e sim o fato de ela transformar qualquer coisa em uma bomba. Esta habilidade permite ataques em todas as direções, de tal forma que Bambietta não precisa realmente mirar em um oponente, pois ela pode causar danos em áreas significativos. E ao usar o seu poder, Bambietta pode desencadear explosões poderosas nas proximidades. Além disso, ela pode gerar energia explosiva ao seu redor, que irradia para fora em um grande globo e causa grandes danos ao seu entorno. Já o seu Volständig não tem um nome como os outros, mas ela acaba desenvolvendo grandes asas e uma auréola na forma do símbolo Quincy. Com essas asas, Bambietta pode voar em alta velocidade e ainda pode soltar seus ataques em todas as direções. E a arma favorita de Bambietta se manifesta na forma de uma espada curta ornamentada, que parece muito uma lâmina do Oriente Médio conhecida como Zulfigar, e usando essa espada ela pode bifurcar Shinigamis e suas Zanpakutos com facilidade. Mas o mais importante é que ao usar o Volständig, orbes de Ireishi se formam sob suas asas e ela pode liberar essas esferas em grandes quantidades em seus arredores. E qualquer item que entre em contato com essas orbes de Ireishi se tornam uma bomba e explodem após um breve atraso. E para termos uma ideia, uma única explosão dela em seu Volständig foi forte o suficiente para ferir gravemente o conhecido Capitão Vizard Shinji Kirako. Mas o The Explode possui uma grande fraqueza. Apesar dessas orbes não poderem ser defendidas, elas podem ser refletidas. E foi justamente assim que ela foi derrotada por Komamura. Ele acertou ela com tanta força que as orbes refletiram de volta e ela foi acertada pelo seu próprio ataque e foi derrotada. E as explosões de Bambietta também podem ser atrasadas por objetos que podem impedir o Reishi, como o dispositivo de suspensão de partículas espirituais criado por Mayuri. Esse dispositivo faz com que as esferas de Reishi ou qualquer Reishi que entre em contato cesse todas as atividades por uma quantia específica de tempo. E isso permitiu que Mayuri combatesse o The Explode de Bambietta, atrasando a explosão de suas bombas em 3 segundos. Logo depois da derrota de Bambietta pelas mãos de Komamura, ela foi morta pela sua companheira Quincy, Giselle, e então foi transformada em um zumbi. E falando em Giselle, então aí vai uma curiosidade para vocês. Giselle Jewell, apesar de ser biologicamente um homem, é tratada em Bleach como uma mulher. Então podemos dizer que Kubo estava à frente do seu tempo quando se trata dessas questões. Mas vamos falar sobre o Shrift da letra Z de Giselle.
The Zombie, ou o zumbi. Essa habilidade é extremamente poderosa e funciona da seguinte maneira: qualquer um que tenha o sangue de Gisele respingado sobre eles cai sob o seu controle, tornando-se efetivamente um zumbi ou cadáver, fazendo com que Gisele se torne a mestre deles e eles fazem o que ela quiser. Esse aspecto da sua habilidade não funciona em seus colegas Quincy, a não ser que eles já tenham morrido. E uma vez que um Quincy morreu, Gisele pode invocar seu cadáver a qualquer momento e ativar remotamente as suas habilidades, como quando ela usou o The Explode de Bambietta em Umitika e Ikako. A quantia de sangue necessária para zumbificar alguém depende da força e quantia do reiatsu do indivíduo. Se ele estiver baixo, Gisele só precisa usar uma gota de sangue para zumbificá-los por completo, e assim que chegar ao cérebro, praticamente acabou. Mas se o reiatsu estiver alto, o sangue deve ser difundido no coração e se espalhar por todo o corpo antes que o da zombie faça efeito. E ela já foi mostrada a poder zumbificar diversos shinigamis. E por incrível que pareça, ela conseguiu zumbificar o Capitão Hitsugaya. Os zumbis de Gisele podem falar, embora em fragmentos, e também parecem querer algo de Gisele. No entanto, o sangue dos zumbis não contém propriedades especiais como o da própria Gisele. Então não há risco de infecção caso os oponentes soltem o seu sangue, mas aqueles que são zumbificados antes da morte têm todas as suas células frescas e restauradas para que eles possam ter melhores velocidades de movimento e reação. Inclusive, o próprio Hitsugaya praticamente estava no seu ápice quando ele estava zumbificado, e realmente era um inimigo assustador. E se você acha que esse poder ainda é fraco, Gisele já zumbificou Kensei, Rojuro e Matsumoto, que também lutaram por ela. E os seus zumbis mantêm completamente o seu estilo de luta, mas perdem sua personalidade totalmente. Então os seus zumbis acabam se tornando máquinas de matar, que ainda têm todas as habilidades que eles usam normalmente. Gisele ainda pode usar o seu poder para curar seus companheiros, ao usar a carne dos zumbis para substituir a sua. Ela pode até substituir um membro perdido, removendo um membro correspondente de um cadáver. Além disso tudo, Gisele pode suportar e se curar de ferimentos fatais, desde que ela possa ativar o da Zombie. A sua arma principal é o tão conhecido arco sagrado. Ela mantém o arco curto dentro de um recipiente de coração que ela mantém na lateral do cinto. E quando Gisele clica no coração, o arco aparece acima dela. Há um coração centrado no meio do arco com os dois braços se ramificando. Os braços do arco têm a forma de ossos ligados. Gisele então agarra a parte do coração com uma mão e puxa uma corda de reishi com a outra para disparar como um arco normal. As suas flechas sagradas têm o formato de uma caveira. Já o Volständig de Gisele faz com que ela crie asas em forma de ossos. Já em termos de fraquezas, os zumbis de Gisele podem ser controlados pelo Shrift de Pepe, a letra L, The Love, ou o amor. A sua outra fraqueza veio das mãos de ninguém menos que Mayuri, que desenvolveu uma droga baseada nas amostras de sangue dos membros do Gotei 13, e ele substituiu o sangue dentro dos zumbis pelo sangue que ele desenvolveu. Então ele pode assumir o controle dos zumbis ao invés de Gisele. Quando Yuha decidiu que elas já não eram tão úteis assim para ele, Liu Toto acaba desviando e pega Gisele, que vê Robert literalmente morrendo. Então ela, Liu Toto e Basbi vão até Yuha, mas eles são facilmente derrotados pelo Rei Quincy, enquanto Basbi é morto por Yugram. Mas apesar de tudo isso, Gisele ainda está viva na novelização que se passa após a guerra Can't Fear Your Own World, e pode até mesmo lutar contra Hikone com seus limitadores junto aos espadas e suas amigas Steinritters. E aproveitando que já estávamos falando de Liu Toto, vamos falar sobre a Steinritter com o Shrift G de The Glutton, ou O Glutão. E eu vou falar sobre seus poderes após a guerra também.
Então, Liu Toto pode consumir o que quiser, deslocando sua boca para fora em uma forma estendida, o que permite que ela se torne uma boca aberta de dentes irregulares e pode comer o que ela quiser. No entanto, como efeito colateral, essa habilidade deixa Liu Toto em constante estado de fome. Curiosamente, o seu Shrift dá a cada vítima um sabor único, dependendo de sua personalidade. Como afirma a própria Liu Toto, Pepe Wakadraba tinha um gosto nojento. O braço da Hollow Lolly tinha um gosto picante, entre aspas. E as calaveiras de Rudborn não tinham gosto algum. Já o maior poder que o glutão concede a Liloto é a capacidade de assimilar os poderes únicos de qualquer ser que ela devora. Depois de ela ter consumido e digerido Pepe, Liu Toto ganhou a habilidade de usar o Shrift, The Love. Apesar disso, Liu Toto continua desgostosa com Pepe e seu gosto, e então ela se recusa a usar o The Love por puro princípio. Depois de consumir um dos braços da Resurrection de Lolly, Liu Toto ganhou a habilidade de excretar o mesmo veneno corrosivo que o Arrancar. Apesar da energia espiritual dos Hollows ser geralmente venenosa para os Quincy's, o seu Shrift concede a ela uma maior resistência a qualquer coisa que ela ingerir, e mesmo depois de devorar inúmeros Hollows e um dos braços de Lolly, Liu Toto revelou que o único desconforto que ela sentiu foi um pouco no seu estômago. A sua arma favorita também é um arco sagrado, e tem um mecanismo muito similar ao da Quincy anterior, onde o arco está preso dentro de um compartimento de coração. E todo o comprimento do arco se assemelha a um conjunto fechado de mandíbulas com dentes irregulares, semelhante a uma armadilha de urso. Já suas flechas sagradas fazem as mandíbulas, entre aspas, de seu arco se abrirem ligeiramente, e as pontas dessas flechas têm a forma de bolas com dentes pontiagudos. Liu Toto tinha um Volständig que dava a ela asas, mas ela acabou perdendo essa habilidade, mas manteve seu Shrift porque ela desviou do Auswählen de Yuha. A próxima Steinritter é conhecida como Meninas Macalon, e o Shrift dela é o Shrift da letra P, ou The Power. E Meninas é uma mulher bem poderosa e veloz, visto que ela pôde até mesmo usar seu Hiren Kyaku e pegar a cabeça de Ichigo e jogá-lo em diversos edifícios. Apesar disso não ter machucado Ichigo nem um pouco, ainda assim é um bom feito de velocidade. Além do mais, ela foi ferida pelo Burner Finger 1 de Bass B e ficou relativamente tranquila. Mas a verdadeira habilidade de Meninas está no seu Shrift, The Power. Esse Shrift garante a Meninas força sobre-humana, permitindo que ela soque seus oponentes com uma força tremenda e pegue e jogue grandes edifícios com facilidade. Ela pode empurrar seu oponente através de vários edifícios com o mínimo esforço e com apenas uma mão. Ela também é capaz de aumentar drasticamente o tamanho de seus músculos. Meninas, assim como as Steinritters passadas, usam um arco sagrado e também tem o mesmo recipiente anterior que fica no seu cinto. Quando Meninas clica no coração, o laço aparece acima dela. Há um coração centrado bem no meio do arco, com os dois braços se ramificando. Seus projéteis têm um formato de coração. O seu Volständig, assim como o das outras, não é tão impressionante e somente faz com que ela crie asas compostas de 3 segmentos em formato de coração e uma auréola em formato de estrela que representa o símbolo Quincy, e ela também pode voar. Meninas lutou contra Byakuya junto a Candice, Liu Toto, Nananá e Robert e não conseguiu tancar ele, visto que Byakuya tinha treinado no Palácio Real e nessa luta ele facilmente derrotou Robert, Candice e Nananá. Mas apesar de tudo, ela ainda está viva em Can't Fear Your Own World e está junto a Giselle. E a última e não menos importante é minha Steinritter favorita, Candice Catnip, e ela possui o Shrift da letra T, The Thunderbolt, ou o raio.
Candace usa um arco sagrado como as outras e tem o mesmo mecanismo das outras, e quando liberado, os braços têm a forma de um relâmpago. Mas Candace tem um grande diferencial. As suas flechas sagradas têm o formato de um raio, mas não é esse o seu diferencial. Através do seu arco, ela pode usar uma técnica conhecida como Galvano Blast. E com essa técnica, ela dispara uma poderosa explosão de eletricidade de 5 gigajoules em seu oponente. Candace afirma que esse ataque possui poder suficiente para transformar um alvo em pó. Essa técnica é poderosa o suficiente para destruir as roupas Oken, e o próprio Yuha elogia como possuindo excelentes capacidades defensivas, e é a melhor roupa que um Shinigami pode usar. E essas roupas geralmente são feitas por Senjumaru Shutara, um membro da Divisão Zero que pode usar do seu cabelo e ossos para criar essas roupas. E elas são tão fortes que ela pode proteger o usuário da fricção da quebra das 72 barreiras que separam a dimensão do Rei das Almas da Seireitei. Então essas roupas não são brincadeira. Já o Shrift da Thunderbolt permite que Candace possa criar, controlar e projetar relâmpagos. Ela geralmente gera o relâmpago em suas mãos e aponta na direção em que deseja projetá-lo. Ela também pode literalmente conjurar relâmpagos diretamente do céu para atacar alvos em grupos. Seu relâmpago é forte o suficiente para matar vários Shinigamis e efetivamente incapacitar Zaraki Kenpachi. E para sermos sinceros, ela fez isso somente porque Zaraki já estava extremamente ferido após a luta contra Grammy. Em seu estado Volständig, Candace ganha 6 asas de raios atrás de seus ombros e também uma auréola de eletricidade em forma de uma estrela Quincy flutuando acima de sua cabeça. E também há um fio de eletricidade crepitando em volta do corpo dela. Ao contrário das Quincy's anteriores, Candace ganha muito mais habilidades com o Volständig, além de poder voar. Candace pode tirar suas asas individuais e usá-las como espadas para combater inimigos em um combate corpo a corpo. Ela pode empunhar um em cada mão, e seus ataques possuem poder suficiente para enviar um oponente formidável como Ichigo voando para trás por vários metros. Candace também pode lançar uma de suas espadas como um dardo, uma técnica conhecida como Galvano Javelin, e esse ataque possui poder suficiente para cancelar um Getsuga Tensho de Ichigo. Estava muito casual e bem tranquilo na luta. E uma das habilidades mais impressionantes dela ocorre quando ela aponta para cima com o braço e faz com que uma enorme coluna de eletricidade surja ao seu redor. Ela concentra essa eletricidade em torno de seu braço, com parte dela irradiando de seus olhos também, antes de jogá-lo em seu oponente na forma de uma explosão maciça. Mas, como eu disse anteriormente, ela é facilmente derrotada por Byakuya após treinamento no Palácio Real e continua viva com suas companheiras Steinritters na novelização Can't Fear Your Own World. Absurdo, não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, Alessandro, DJ007 e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.